Bom dia. Essa semana nosso papo volta a ser no consultório, fora do centro cirúrgico. É mais um bate-papo mesmo do que demonstração cirúrgica. Então, o assunto um pouquinho mais espinhoso que o normal. Talvez até pelo crescimento que o canal tem tido, que a gente tem recebido muita mensagem, um feedback maravilhoso, principalmente dos vídeos relacionados às cirurgias, né? É claro, é normal que a cirurgia traga muito mais atenção, atraia muito mais a atenção das pessoas do que esse bate-papo aqui. Mas às vezes é preciso a gente sair do centro cirúrgico e conversar como eu converso com os pacientes aqui no consultório. Então, eu sempre começo dizendo que esse canal tem o intuito de informar, de educar as pessoas do que é a cirurgia plástica na realidade. Então, o que é a verdade da cirurgia plástica no seu dia a dia, porque acredito que assim vocês podem tomar decisões mais bem fundamentadas, né? Baseadas na informação mais real, sem qualquer viés de marketing, de venda. O interesse não é vender cirurgia, né? Nós fazemos cirurgia plástica desde 90, eu estou envolvido com cirurgia plástica desde 1995, então não existia mídia social, não existia rede social, e a gente vive desde então fazendo cirurgia plástica de uma maneira mais séria, né? Não que o marketing tire a seriedade, mas o viés de venda acaba comprometendo a isenção de quem está falando. Então, a ideia não é vender, a ideia é informar, e às vezes tratando de assuntos mais espinhosos, assuntos mais pesados. Então, com o crescimento do canal, no YouTube e do Instagram, eu tenho recebido até denúncias de algumas pacientes que moram principalmente no interior do estado, informando de profissionais não médicos e profissionais médicos não especializados, né? Ou seja, médicos que não são cirurgiões plásticos, né? Obstetra, né? Outras especialidades, ginecologistas, fazendo, principalmente numa cidade no interior do estado aqui, fazendo plástica de mama, plástica de abdômen. É normal que isso gere alguma revolta por parte da população. Na verdade, isso deveria gerar uma revolta muito grande, principalmente uma ação muito enérgica das autoridades, né? Então, recentemente eu recebi um vídeo, né, uma postagem de um colega médico que não é cirurgião plástico, fazendo plástica de abdômen, fazendo plástica de mama e postando pré e pós no Instagram dele resultados horríveis. Algumas pacientes já relatando algumas insatisfações importantes, algumas deformidades importantes, pelo simples fato do cara não ter noção do que ele está fazendo. Da mesma maneira que eu, hoje, depois de quase 29 anos de formado, acabei de fazer 28 anos de formado, 25 anos dedicado à cirurgia plástica pura e exclusivamente. Se eu resolver fazer uma cesariana, provavelmente eu não serei um bom obstetra, né? Então é por isso que existe a especialização médica, para que esse profissional médico especializado possa oferecer ao seu paciente a melhor conduta, o melhor tratamento possível para aquele caso. Mas o outro lado também é verdade. Quanto menos você conhece uma especialidade, mais aventureiro você se torna, porque a ignorância dá muita coragem. É por isso que as crianças não têm medo de nada, porque elas ignoram o perigo. Então, um profissional não habilitado, não especializado, ele não tem noção do perigo que ele está expondo àquele paciente que está em suas mãos. Esse é o grande problema. Ele não tem noção do perigo, ele não tem noção do que indicar e, principalmente, de até onde ir e de quando não operar. Bom, a grande diferenciação é justamente essa. Porque o ato cirúrgico, se treinado, ele vai executar. Ele não vai executar com maestria, ele vai ter muito problema, mas ele principalmente não vai conseguir identificar
as alterações graves, ele não vai conseguir resolver os problemas graves. Então, os pacientes que se colocam na mão de profissionais não capacitados só vão descobrir o preço que isso custa quando tiver uma complicação. Porque é essa especialização que vai fazer com que essa complicação seja a menor possível e seja corrigida da melhor maneira possível. É aí que é o ponto de diferença. Quando dá problema, você precisa de alguém extremamente capacitado, experiente para resolver o seu problema. Esse profissional que é incapacitado na base, ele não tem conhecimento para resolver o problema. Ele não deveria nem estar tratando desse tipo de alteração. Mas é algo que dá dinheiro, porque enganar as pessoas dá dinheiro. Enganar alguém que sonha com o resultado de uma mama mais bonita, de um abdômen mais retinho, é muito fácil. Essa pessoa vem pronta para ser enganada pelo mau caráter, pelo picareta. Então é muito fácil. É só você dizer para essa pessoa que sonha exatamente aquilo que ela quer ouvir. E muitas vezes, quase todos os dias, o profissional sério precisa dizer para os seus pacientes, os pacientes que estão na sua frente, exatamente aquilo que eles não querem ouvir, que a cirurgia deles não é possível, que o resultado que eles esperam não será alcançado. Então pense bem antes de se colocar nas mãos de alguém incapaz. O incapaz sai muito caro. E um outro aspecto que precisa ser dito é que, infelizmente, as leis brasileiras permitem que profissionais médicos diplomados, né, o cara é médico, teoricamente, por lei, ele tem direito a fazer o que ele quiser em medicina. Então, um clínico geral está autorizado pelas leis brasileiras a abrir o crânio de alguém. Eu, como cirurgião plástico, poderia fazer uma cirurgia torácica, né, operar o pulmão de uma pessoa. Então, vai muito, acaba dependendo muito da moral, né, e do bom senso do profissional que está sentado na sua frente. Por isso é importante a indicação de pessoas conhecidas, de parentes, de pacientes que já passaram pelas mãos destes profissionais. Né? E é preciso dizer também que o profissional médico, eu recebendo uma denúncia dessa, eu não tenho poder de polícia. Não vai dar em nada mandar essa denúncia para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, porque esse cara não é um cirurgião plástico, então a Sociedade de Cirurgia Plástica não tem nenhum poder sobre ele. Né? Se houvesse alguma determinação legal para que ele não pudesse fazer cirurgia plástica, aí sim, mas infelizmente não. Então, quando eu comecei a minha vida na especialidade, ninguém se envolvia nela. A partir do início dos anos 2000, as coisas começaram a virar e começou a haver uma invasão muito grande de médicos não especialistas e logo depois de profissionais não médicos. E hoje nós temos a área da estética invadida por profissionais de todas as áreas não médicas. Né? No início isso criou muita revolta. Eu mesmo fui um que tentei lutar contra isso, mas vi que a maré não era favorável, porque só existe essa oferta porque existe um público que está atrás dela. Então, o charlatão existe desde os tempos mais antigos. Vai ter sempre, desde que o homem é homem, existe alguém prometendo aquilo que não se pode dar. E só existe esse tipo de coisa. Por quê? Porque existe um público ávido por promessas. É aí que mora o X da questão. Então, não existiria, por exemplo, cigarro contrabandeado se não houvesse alguém que quisesse comprar um cigarro mais barato, mesmo sabendo que aquilo ali é porcaria. Né? Não existiria roubo de peças de carro se não tivesse uma população que compra peças roubadas para usar em seus carros. Né?
Não existiria roubo de celular, que é a praga do momento no Brasil, se não houvesse um comércio clandestino enorme de celulares roubados. Isso também serve para a nossa área. Então, não existiria o picareta, o charlatão, aquele cara que promete fazer o que ele não sabe fazer, se não houvesse pessoas procurando por isso. Então, o ponto desse canal, o X da questão do canal que a gente faz, desse nosso bate-papo semanal, é tentar educar as pessoas para que elas se perguntem: será que eu estou no caminho certo? Será que essa pessoa que está na minha frente, prometendo um monte de coisas, está capacitado para chegar a esse resultado? Ou resolver um resultado insatisfatório? As pessoas deveriam se perguntar: será que um ginecologista pode fazer uma plástica de mama? Será que um dentista deveria fazer uma lipoaspiração de pescoço no consultório dele, sem suporte de um anestesista? A hora que as pessoas começarem a se fazer esse tipo de pergunta, esse problema acaba. Porque não é uma questão de lei, é uma questão de educação. E o brasileiro gosta de ter a sensação que ele está tendo vantagem em alguma coisa, simplesmente porque está fazendo mais barato. O problema é que o incapaz acaba, no final das contas, saindo muito caro.